Então, galera que está acompanhando aí o Perseverando, as nossas publicações, né? E hoje, né, nosso primeiro vídeo, a gente vai estar falando sobre algumas coisas bem legais aí. Acompanha aí, ó. Então, agora como nós lemos o capítulo 8 de Romanos, do versículo 31 a 39, você pode acompanhar aí. Eu quero trazer algumas coisas para você nesse momento. Assim, para a gente poder pensar melhor, a gente precisa entender o que é esse livro de Romanos, esse capítulo de Romanos. Paulo, ao escrever isso, né, ao escrever a carta de Romanos, né, ele foi muito feliz em tudo aquilo que ele afirmou. Certa vez disseram que se nós perdêssemos a Bíblia toda e salvássemos apenas 2 livros, um do Antigo e um do Novo, nós poderíamos estar certos que se salvássemos Isaías e Romanos, nós teríamos a Bíblia toda em nossas mãos. Uma vez que Isaías é considerada a mini-Bíblia, mas ainda se tivéssemos que escolher entre os dois, se sobrasse ainda Romanos, nós teríamos a capacidade de poder compreender todo o Evangelho, pois em Romanos está contido toda a verdade de Deus ali. Hernandes Dias Lopes certa vez disse que o livro de Romanos é como se fosse as cadeias montanhosas do Himalaia, mas Romanos capítulo 8 é o pico do Everest. E é sobre esse capítulo, essa passagem que nós vamos conversar hoje, né? A perícope que nós lemos, ela começa dizendo: que diremos, pois, acerca dessas coisas? É interessante pensar que Paulo ele faz 5 afirmações, 5 grandes afirmações. A perícope começa dizendo: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Então Paulo ele já começa com uma pergunta retórica. Então nós podemos analisar, né, aquilo que vem antes desse texto, 5 grandes afirmações que Paulo faz. Deus nos conheceu de antemão, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. Então agora nesse texto ele faz 5 grandes perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele deu Jesus, Ele não nos dará todas as coisas de forma gratuita? Quem pode acusar alguma coisa contra os eleitos de Deus? Quem pode nos condenar e quem pode nos separar do amor de Deus? Essas 5 afirmações, essas 5 perguntas, nós podemos encontrar nesse capítulo. Só que, ao pensar sobre isso, Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja que estava acostumada, né, a vivenciar grandes batalhas, grandes vitórias, né, haja visto que fazia parte do Império Romano, obviamente. Então, hoje, trazendo para a nossa realidade, nós podemos pensar algumas coisas. Recentemente tivemos as Olimpíadas no Brasil e por aqui passaram diversos atletas, mas eu gostaria de destacar 3 atletas para nós. Primeiro, Michael Phelps, o maior vencedor, o maior atleta de todos os tempos. Ele bateu todos os recordes possíveis para um nadador, um campeão inigualável, mas até mesmo o maior atleta de todos os tempos entrou em profunda depressão e já chegou até a encerrar a sua carreira. Contudo, ele voltou, dizem até que ele aceitou Jesus, mas ele voltou a competir e conseguiu as suas medalhas no Brasil, um desempenho fantástico, mas houve uma competição nessas Olimpíadas em que ele perdeu. E ele perdeu justamente para aquele que aprendeu com ele. Ou seja, nós podemos analisar que até o maior atleta, ele perde. Houve também o caso de Usain Bolt. Usain Bolt, ele diz que ele não vai mais competir em Olimpíadas, mas ele disputou 9 provas em 3 Olimpíadas e ele venceu todas.
as 3 provas dos 200 metros rasos, as 3 provas dos 100 metros rasos e as 3 provas do revezamento 4x100. E ainda um terceiro atleta que nós podemos ver assim que é muito interessante, Neymar. Neymar, ele conseguiu aquilo que nenhum outro jogador brasileiro conseguiu. Pelé não conseguiu, Ronaldo Fenômeno não conseguiu. Eles não conseguiam a medalha de ouro para o Brasil. Mas ainda assim Neymar não é um cara inatingível. O Usain Bolt, ele não é um cara inatingível. Em uma das suas competições havia um rapaz que estava dopado na equipe da Jamaica, então ele já perdeu uma medalha uma vez ganha. Então, diante dessas coisas, nós podemos olhar para nós mesmos e pensar quem nós somos. O que nós podemos oferecer, o que nós podemos fazer diante dessa realidade. Ao olhar para grandes campeões como esse. Mas ao olhar para a palavra de Deus, nós podemos ver que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. E por isso eu quero trazer para você a primeira verdade. Em Cristo Jesus, nós somos libertos de toda acusação. Em Cristo Jesus nós somos libertos de todas as acusações. Versículo 33. As acusações, elas são algo que faz parte da nossa vida. E nós encontramos acusações de diversos tipos. Acusações de pessoas. Às vezes as pessoas gostariam que nós fôssemos aquilo que nós não somos. Às vezes as pessoas exigem de nós aquilo que nós nunca poderemos dar. Ou às vezes as pessoas nos acusam por aquilo que nós fazemos ou que já foi feito no passado. Acusações essas que encontramos todos os dias. A acusação também da nossa própria alma. Às vezes nós mesmos nos acusamos daquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. E quantas vezes nós nos exigimos mais de nós mesmos do que o próprio Deus exige de nós. E ainda há um terceiro tipo de acusação, a acusação de Satanás, que está sempre nos lembrando do nosso passado, está sempre para relembrar aquilo que já foi pago pelo sangue de Cristo. Mas o que a palavra de Deus nos diz hoje é que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então nós somos mais que vencedores, até mesmo sobre as acusações. Estamos livres disso. Deus nos declarou justos. Em segundo lugar, a segunda verdade para nós é que em Cristo Jesus nós somos libertos de toda condenação. Toda e qualquer condenação. Quem nos condenava foi Jesus que morreu por nós e pagou o nosso pecado. Certa vez, eu estava com um pouco de fome e pedi para que a minha esposa, fizesse um omelete para mim. E aí ela entendeu o tamanho da minha fome e foi lá e separou 10 ovos. E começou a preparar o omelete, quebrou o primeiro ovo, colocou na frigideira, pegou o segundo ovo, colocou na frigideira, pegou o terceiro ovo, colocou na frigideira e assim sucessivamente. Quando ela chegou no 10º ovo, ela não percebeu, o ovo estava estragado. Mas e aí? O que fazer? Com certeza jogar fora. Não tem como se aproveitar um omelete dessa forma. E assim é a nossa vida diante da lei. Um errinho, o menor que seja, já nos faz indignos de toda e qualquer salvação, já nos faz incapazes de recebermos a salvação. Mas Cristo fez isso por nós. Cristo pagou o nosso pecado, ou seja, nós já estamos libertos. Nós já estamos justificados. A condenação já não há mais sobre nós. Isso que é muito interessante. O que é interessante também no Brasil é que quando alguém sai da prisão, infelizmente é tida eternamente como um ex-presidiário. Recentemente tivemos um caso sobre isso, um caso muito famoso, mas essa pessoa vai ser sempre tida como um ex-presidiário. Se pagou a pena ou não, isso aí não vem ao nosso caso, mas isso é verdade. Esse fato que taxa as pessoas acontece muito. Contudo, nós podemos entender que Jesus foi lá e pagou a nossa pena. E agora não há mais nada.
não há dívida. Não estamos falando de um sistema brasileiro corrupto, mundano. Estamos falando de um padrão celestial. E diante disso eu quero partir para a terceira verdade. A terceira verdade é que em Cristo Jesus somos libertos de toda separação. Toda separação. E o texto ele vai dar vários exemplos, como nós somos libertos de toda tentativa de separação com relação à tribulação. Assim como aqueles irmãos que nós conhecemos dos países perseguidos, nem mesmo a pior das tribulações poderá nos separar do amor de Cristo. A tribulação que é tão temida em Apocalipse, nem essa será capaz de nos separar do amor de Cristo. Nem a mais terrível das perseguições não será possível de nos afastar do amor de Cristo. Nem a espada, aquele usa a figura da espada, mas poderemos entender como armas bélicas. Nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo situações inerentes ao ser humano, como angústia, fome e nudez. Angústia, nem mesmo a alma mais angustiada é capaz de se separar do amor de Deus, mediante ao seu propósito, mediante ao seu amor. Nenhum tipo de fome relacionada e aí ele se relaciona com as necessidades físicas das pessoas, as necessidades do ser humano, nem a maior necessidade física é capaz de nos separar do amor de Cristo, nem mesmo as necessidades materiais, no caso aí que ele fala sobre a nudez, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo, porque em Cristo nós somos feitos mais que vencedores. Então, para encerrar essa meditação, esse pensamento com você, diante dessas três verdades, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque nós somos libertos de toda acusação, nós somos libertos de toda condenação e de toda separação. O termo original diz, mais que vencedores, é hiper vencedores. Ainda que nós possamos olhar para pessoas como Neymar e etc, eles podem ser super campeões, mas nós somos hiper vencedores. Nós somos mais em Cristo Jesus. Essa mensagem não se trata de uma ideia triunfalista. Eu não quero que você saia pensando que agora já está tudo, já aconteceu tudo que deveria acontecer. Não, muito pelo contrário. Essa mensagem ela deve mostrar para nós que nós somos dependentes de Cristo. Nós somos dependentes daquilo que Cristo tem para fazer em nós. Então, gente, essa foi a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida através disso, né? Que você possa ter um dia abençoado, uma semana abençoada, né? Não deixe de passar aí, se inscreve no canal. Cada semana a gente vai estar soltando aí um novo vídeo. Esteja acompanhando a gente aí, curta, compartilhe, chama a galera aí, mostra para todo mundo. Vai ser bem legal. Deus abençoe, gente.